Na música Tempos Difíceis, dos Racionais MCs, do álbum Holocausto Urbano, eles criticam o Brasil em diversas frases, não só o Brasil, mas como o mundo inteiro. Em uma das frases, eles falam: extra publicam extra os jornais, corrupção e violência aumentam mais e mais. Eles falam da corrupção e violência, no caso, no Brasil, que tem muita violência dentro das periferias, e da corrupção dos políticos. Em outro verso que eles falam: menores carentes se tornam delinquentes, e ninguém faz nada pelo futuro dessa gente. A saída é essa vida bandida que levam, roubando, matando, morrendo. Eles falam que, no caso, as crianças das periferias, como elas não têm um exemplo a seguir, elas acabam seguindo o exemplo de quem está no topo da favela, ou seja, os traficantes que estão pelo mundo do crime. Nisso eles acabam sendo influenciados aí para o mundo do crime, tendo uma falsa esperança de que isso vai ajudar eles a crescerem na vida, tendo dinheiro e não passando mais necessidades. No refrão da música, ela fala assim: detido por ser livre, artigo que não existe, enquadrando no quadro que atinge a elite. E nessa parte ela fala que, tipo, os moradores da periferia se enquadram, tipo, no quadro de assaltantes, mesmo eles não sendo, só pelo, tipo, pelo caráter dele. E aí, tipo, se enquadra no quadro que maltrata a elite. E também na parte que ela fala assim: detido por ser livre, artigo que não existe. Artigo que não existe, tipo, eles dibram a lei, vamos dizer assim, pra dar algum jeito tipo, de driblar a lei que a elite faz, entendeu? Driblando a lei com o seu dinheiro. E no final da música, ela impõe uma crítica aqui. Ela afirma que o mundo tá podre e sem atitude nada vai mudar. E também afirma que jovem sem rumo, mais um bandido que acaba de se formar. Mais 3 anos para as polícias te prender ou te matar. Mais uma família se perde. O direito de viver perde o direito de sonhar. Nisso ele tá falando que os jovens da periferia, quando não tem direito de estudar essas coisas, eles optam pelo crime. E que a polícia mata, filho, pouco tempo. A polícia pega. Então, eu vou falar da música Brasil Colônia, que foi feita não só com um rapper, mas em um conjunto de 5 rappers, Nissin, Fábio Braza, Santi, Cid e Gog. Bom, o Fábio Braza, ele faz um trocadilho com números para mostrar algumas coisas que acontecem no Brasil. Vou ler aqui o verso. Desde Dom Pedro I, que o Brasil é terceiro mundo. Desde Dom Pedro II, que ainda somos controlados por terceiros, ansiando o 13º, mas em desigualdade ainda estamos entre os péssimos primeiros. Ele mostra que o Brasil ainda sofre com muita desigualdade em dinheiro, socialmente, em oportunidades, e também mostra que o Brasil ainda está sob o controle de outras nações, assim como há 500 anos atrás. E em outro verso ele fala: antes preso na corrente do branco, hoje na conta corrente do banco. Mostra que o brasileiro tem muito problema com o endividamento. Isso é um fato que apareceu até no G1, que 63% das famílias brasileiras elas estão endividadas e do ano passado para esse ano aumentou 2,5%. Isso se deve à má educação e à falta de educação financeira que o governo proporciona aos cidadãos. Agora, o Santi, ele fala em um verso: passeiam racistas, machistas, homofóbicos, etnocentristas. Ele mostra que mesmo com a gente estando em pleno século XXI, o Brasil ainda continua com muitas ideias retrógradas em algumas parcelas da população, como pessoas que ainda têm ideias machistas, racistas, homofóbicas, etnocentristas. E etnocentrismo é uma coisa que vem dos colonos portugueses quando eles vieram colonizar o Brasil. Isso não é novo não, isso é bem antigo, e é a crença de que a sua cultura é a principal e é a mais evoluída, e você, com essa crença, você dá a desculpa que você vai para outras populações levar desenvolvimento, que foi o que aconteceu aqui no Brasil com os portugueses, que eles se aproveitaram disso e extraíram recursos naturais e outras coisas. Agora, em outro verso, ele fala assim: intolerância fede, ignorância é febre. Infelizmente, até quando o Brasil doente.
ele mostra que também, nesse mesmo sentido, os brasileiros ainda têm muita ignorância e intolerância, devido à má qualidade do estudo e da cultura proporcionada e também da censura, que o governo só mostra o que convém para eles, o que não convém, eles preferem não mostrar. Bom, agora o Cid, ele fala assim: o brasileiro já nasce vestindo algema, mas para quem tem dinheiro isso não é problema. Mas para quem nasce sem grana, eu recomendo estudar. A inteligência ainda é a maior revolução contra o sistema. Ele mostra duas coisas aqui. Que a justiça, na verdade, não é tão justa quanto deveria ser. Que quem tem dinheiro consegue burlar, mudar e usar as leis a seu favor. Enquanto quem não tem dinheiro não tem essa oportunidade. Além de ele mostrar que a inteligência, o conhecimento, a cultura é o maior jeito de você criar o seu próprio senso crítico e pensar por você mesmo e não ser a famosa massa de manobra. Então, é bom até citar um filósofo que falava disso já, o Kant, que ele fala da menoridade na maioridade, que o ser humano deve alcançar sua maioridade através de adquirir conhecimentos, estudos, cultura, porque é só assim que ele vai conseguir tomar suas próprias decisões sem que ninguém afete o seu julgamento. Então, ele deixa de ser controlado por outra pessoa e passa a tomar suas próprias decisões, atingindo a maioridade. Ele também fala: a raiva é só uma gota e a revolução é um copo. E não é coincidência a eleição ser no ano da Copa. O Neymar entra em campo e o povo vai à loucura. Mas ninguém se importa se na favela vai ter cultura. Ele fala de duas coisas aqui também. Fala que a eleição é no ano da Copa porque os brasileiros acabam dando muito mais atenção para a Copa do que na eleição. Então a Copa sempre vai ser primeira página do jornal, sempre vai ser o mais destacado. Enquanto os podres dos políticos são ocultados, omitidos por essas notícias de futebol e essas coisas.